Eu acho que o ponto principal é que a sociedade ela não é transparente para os indivíduos. Né? Nós vivemos em sociedades que são desiguais, injustas e desiguais. Quando você vive numa sociedade assim, e todas as sociedades humanas, obviamente, tem uma grande diferença entre a desigualdade na Suécia e a desigualdade aqui, mas em todas as sociedades existe um grau de injustiça. Né? O que é esse grau de injustiça? É você estar reproduzindo privilégios, né, que vieram antes de você e que são privilégios de sangue, mesmo aqueles que têm a ver com o conhecimento. Não é só o dinheiro. E o principal privilégio, obviamente, quem tem muito dinheiro manda muito, mas o principal privilégio de 99% das pessoas é o acesso a conhecimento. Conhecimento considerado legítimo, importante, etc, etc. É isso que dá reconhecimento social, é isso que dá autoestima, é isso que dá autoconfiança, etc, etc. Né? Então, eu quis entender essas questões, né, de que por que você não tem consciência de classe, etc, e coisas do tipo, e eventualmente todos os pensadores que eu estudei depois de Marx foram exatamente para tentar esclarecer as coisas que não eram esclarecidas no marxismo, né? Entendeu? É precisamente essa, né? Porque Marx achava que a consciência não tinha uma coisa meio espontânea, né? Quer dizer, que na época dele era razoável acreditar nisso, porque você tinha aí sindicatos atuando e tal, os trabalhadores uns ao lado dos outros, sabendo quem era o seu opressor. Isso é uma situação muito distinta da que a gente tem hoje. Né? E também a gente não pode examinar a sociedade a partir do economicismo, o que é isso. Né? É a gente achar que a última motivação do comportamento humano é econômica. Né? Isso não é verdade. Né? Isso é uma bobagem. Né? Entende? Quando as pessoas dizem tal, quer dizer, empírico dos indivíduos, a busca por dinheiro, a busca por poder, as pessoas esquecem que poder e dinheiro não são nada em si, são meios para alguma coisa. Então, a questão certa é para que serve poder e dinheiro? E as pessoas correm atrás de poder e dinheiro, né? E correm de uma forma completamente irracional, entende? Você tem $1 bilhão, você pode comprar tudo que você quiser, mas você vai continuar passando a vida para ter o segundo bilhão, o terceiro, o quarto, e assim por diante. Completamente irracional, né? Entende? Quer dizer, por quê? Ou seja, porque não é econômico, né? O núcleo da economia não é econômico. É isso que é uma coisa que é extremamente importante da gente perceber. Porque as pessoas tentaram, as pessoas imaginam, né, no fundo, e foi isso que o poder, porque, por exemplo, o poder tem a necessidade de controlar a economia. Então não pode juntar a economia com a política e com a moralidade, porque mostra para que serve a economia. Né? Por exemplo, as pessoas que vão atrás de dinheiro e poder estão atrás, no fundo, de uma distinção social positiva em relação àqueles que não têm poder e dinheiro. Essa é a motivação última. Ou seja, uma motivação moral, portanto, política, cultural, como você queira definir. Né? Moral, no sentido de que é a sensação de superioridade que ele está buscando ali. Ou seja, isso mostra o quê? Isso mostra que o principal problema de todo ser humano que vive em sociedade é o que Hegel e os neo-hegelianos que eu sigo chamavam de reconhecimento social. É isso que as pessoas buscam. Né? E é isso que vai explicar o pobre de direita. Porque o pobre de direita é aquele cara que é não só pobre, mas ele é humilhado. Ele é humilhado por quê? 80% da nossa população é uma população objetivamente humilhada. Por quê? Porque ela não tem acesso a conhecimento, não tem acesso à cultura, não tem acesso à educação, não tem acesso à saúde, não tem acesso aos benefícios do mundo moderno. Né? E é o processo de humilhação fica exposto na relação com os outros, na relação com as instituições, etc, etc. As pessoas sentem a humilhação, embora não saibam como ela é produzida. Né?
para alguém que é humilhado, portanto, né? Que ficou mais pobre, efetivamente, mas que é, antes de tudo, humilhado, né? A resposta que ele vai dar às crises políticas, etc., que ele não compreende, né? vão ser enfim, uma mão na roda para todos os manipuladores, né? Porque é um cara que não sabe quem o explora, não sabe quem o humilha, não sabe quem o deixa mais pobre. Nenhuma TV mostrou isso, nenhum jornal mostrou isso. Isso jamais saiu em lugar nenhum, né? Como esse cara vai poder saber, né? Entende? Então quem não sabe quem é o seu inimigo, né? Entende? Ele tem duas opções: ou ele se culpa, né? E no contexto meritocrático isso é muito possível, ou ele vai ser manipulado como o fiel da imensa maioria das denominações evangélicas o são, e a extrema-direita. Nisso há um casamento perfeito entre extrema-direita e religiosidade evangélica. Né? O que é que eles vão fazer? Né? Eles vão cindir os pobres, esses 80% são pobres, em dois grandes grupos. O grupo de cima, que é o pobre remediado, é esse cara que acha que é de classe média e ele ganha entre 2 e 5 salários mínimos. Entende? Aquela propaganda estúpida que o PT fez em 2013, 12, de nova classe média, levou a que as pessoas que são pobres, remediadas, se acham de classe média, e as pessoas de classe média se acham uma elite. E a elite fica invisível, que é a pior coisa que você pode ter no poder. Né? Entende? Ou seja, é uma bobagem esse negócio de nova classe média. Né? Enfim, esse pessoal, que no fundo é pobre, remediadamente pobre, né? É posto em guerra contra esses 40% que foram montados para serem novos escravos entre nós. Né? Homens e mulheres que vão ser explorados a preço vil na sua energia muscular, como os animais o são e como os antigos escravos o eram. Né? É isso que explica a continuidade da escravidão entre a gente. Né? E tanto a extrema-direita quanto a pregação evangélica vão pegar esse cara que é o pobre remediado, né? Que está se sentindo fracassado, com menos dinheiro, não consegue botar o filho na escola e tal, para que a culpa de quem é? Desses que estão aqui embaixo, e não dos que estão em cima. Né? A pregação evangélica faz isso. Né? E a extrema-direita faz isso também. Né? Então, os inimigos vão ser percebidos como, normalmente, o negro, sempre, porque você equaliza, né? É o crime com a negritude, né? A construção do criminoso e do crime, como Foucault falava. Né? Então, o crime não é o que o Paulo Lemann fez. Né? Entende? E os outros Paulo Lemans que existem aqui. Né? Um baque de 40 bilhões de dólares não é percebido como crime. Esse cara é posto nos jornais como grande empresário. Percebe? É um grande negociante. Ele não é criminoso. Quem é o criminoso? É o cara que vai vender uma trouxinha de maconha na esquina, né? E se ele for preto, ele vai receber um tiro na cabeça. Né? É muito provável isso. Né? Entende? Ou se o poupar, ele vai ficar 15 anos na cadeia. Né? Entendeu? Então, você vai montar essa coisa. E aí, a pregação evangélica e a extrema-direita, esse cara é a antimoralidade, tudo. Claro, entra também a ética sexual, né? Basta ser mulher para ser inferior, percebe? O cara se acha um macho, não sei o que e tal. Não é isso? No fundo, esse negócio de valores familiares, no fundo, o que isso quer dizer é: aqui em casa, quem manda sou eu, ou seja, eu posso oprimir a minha mulher, posso oprimir os meus filhos. No fundo, é isso que está sendo dito, de um outro modo palatável. Né? E essa coisa toda foi montada. A pregação evangélica está montada para isso. Para pegar esse cara que é um pobre honesto, você separa pobre honesto, pobre delinquente, pobre tornado delinquente. Né? E para que ele se sinta o quê? Ao invés de humilhado, ele se sinta virtuoso. Homem de bem, o cara da moral, o cara da família, dos valores. Percebe isso? Para quem é humilhado, isso é tudo, camarada. Né? Isso não se compra. Isso é impagável. Percebe isso?
Né? É porque quem é de classe média entre nós não tem a experiência do pobre que fica 24 horas humilhado. Né? Ele vai sonhar com a humilhação dele, porque o material do sonho é a nossa vida cotidiana. Percebe? Né? A classe média sequer percebe isso. Né? Então, é preciso chegar no mundo dessa pessoa e perceber isso. Ou seja, o que cria o pobre de direita é, em primeiro lugar, a desorientação dele, causada, antes de tudo, por uma imprensa venal e canalha, como essa que a gente tem há 100 anos, que nunca teve nenhuma pluralidade, né? E deixa o povo bobo. Né? Entende? Você pode pegar um povo inteligente, como o nosso, e torná-lo imbecil. Como é que você consegue isso? Basta ter uma imprensa como a nossa, entende? Que jamais explica nada, que cria uma realidade virtual, etc, etc. E o outro lado é que ele não conhece quem ele é, ele não sabe a situação dele, não sabe quem é o seu inimigo, não sabe quem é o seu algoz, portanto, né? E ele fica o quê? Ele fica à mercê de todo o potencial manipulativo das igrejas evangélicas, né? E aqui me perdoe alguns pastores que são pessoas legais e tal, mas é uma minoria, infelizmente, né? Então, está cada vez menor isso, etc. Né? E a extrema-direita faz o mesmo trabalho. Né? Ela pega a frustração desse cara e canaliza para grupos que já são facilmente odiáveis, entende? Por todos os preconceitos existentes.